Meus prezados irmãos, nesse instante, elevemos os nossos pensamentos em prece, em oração, inicialmente agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos nesta casa, sob o nome do Cristo, recebendo as bênçãos, o amparo, a proteção, que aqui sempre nos são concedidos, em nome do amor e da misericórdia divina. Queremos pedir, Senhor Jesus, que traga até cada um de nós aqui presentes nesse instante as bênçãos, o amparo, a proteção de que nós mais necessitamos, diante das nossas necessidades do corpo e da alma, a nos trazerem paz, forças, bom ânimo, muita esperança, muita fé, nos ajudando, Mestre, nas lutas que cada um de nós vive e atravessa. Queremos ainda rogar ao Senhor que essas bênçãos não se limitem a nós, mas sejam levadas aonde houver dor, aflição, angústia, em especial aqueles nossos irmãos que estão sem sua liberdade nos presídios, aos hospitais, aos nossos irmãos que se encontram nas ruas ou nos lares em sofrimento. Que a bondade e a misericórdia divina leve o consolo, a resignação e a paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, dentro do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de número 3 e 4, que tem como subtítulo, o título do capítulo é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso texto de estudo hoje tem o subtítulo Consolador Prometido. Vamos ver. Começa com uma citação do Evangelho de João, que é o seguinte: são palavras de Jesus, onde o Mestre disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. João 14, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Em seguida, meus irmãos, vem um comentário de Allan Kardec, que é o seguinte: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido
ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas, como há de alguém sentir-se feliz, ditoso, por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância dos sofrimentos terrenos some-se no vasto e largo horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Passamos a palavra ao nosso estimado irmão Soevando para que ele dê início aos comentários da tarde. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, Jesus nos deixou uma rica variedade de ensinamentos, mas para a maioria é difícil compreendê-los devido às diversas interpretações que surgiram depois de sua volta à sua morada celestial. Isso nós podemos observar pelas várias interpretações que as lições de Jesus receberam das diversas religiões existentes. Mas essa é uma situação que já havia sido previsto pelo próprio Cristo. Ele sabia que as suas lições iriam ser esquecidas e mesmo distorcidas pela presença do orgulho, do interesse material e da vaidade no coração dos homens. E como ele não poderia ficar eternamente conosco, ele então prometeu a chave com a qual seria aberta a porta do conhecimento, que traria novamente para todos nós, a humanidade inteira, a luz divina do conhecimento e do roteiro seguro para a nossa liberdade, para o nosso crescimento espiritual. Foi por isso que ele deixou claro, conforme sua promessa,
nos registros de São João, no capítulo 14, versos 15, 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É uma promessa em que Jesus nos informa que o Consolador iria, no futuro, relembrar os seus ensinamentos e ampliá-los com muitas coisas que ele não disse devido à evolução espiritual das pessoas da época. Eles não iriam entender nada. O Consolador prometido é a presença de Jesus no plano material e, conforme a sua promessa, ficaria eternamente conosco. Então, aqueles que esperam pela sua volta novamente ao plano material, esperarão eternamente, pois aqui no plano físico ele não voltará. O Consolador prometido é o Espírito Santo de Jesus, simbolizado por uma falange de espíritos superiores, espíritos esclarecidos, evoluídos e responsáveis por nos trazer os ensinamentos de Jesus na sua pureza primitiva, através da doutrina espírita. Isso confirma que ele está presente entre nós em espírito e verdade. O Consolador prometido são os espíritos que aqui viveram, encarnados, evoluíram e que hoje, através da doutrina espírita, cumpre em todos os seus aspectos o que Jesus nos prometeu. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento livre, do desprendimento, do consolo, nos mostrando que a morte não existe. Ela é a doutrina da solidariedade, da assistência gratuita e, acima de tudo, do processo libertador das consciências, a fim de que a nossa visão espiritual alcance horizontes mais altos. Jesus, ao afirmar no Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele deixou claro que o conhecimento da verdade é o fator indispensável para a nossa evolução espiritual, para a evolução humana. É por isso que o Espiritismo, como revelação divina, veio nos ensinar a libertação do pensamento para nos facilitar uma escolha consciente e, por isso mesmo, muito mais responsável. Porque a partir do momento que passamos a conhecer uma religião sem dogmas, sem rituais, sem miticismo, sem superstições, e passamos a enxergar uma religião encarregada
de nos preparar para a cura de moléstias da alma, que é o principal impedimento para alcançarmos a nossa evolução espiritual, passamos também a enxergar com os olhos do Espírito, compreendendo coisas que antes não compreendíamos. É por isso que o Espiritismo, como Consolador prometido, tem por missão fundamental fazer a nossa reforma interior, trazendo luz às nossas consciências e consolo aos nossos corações, chamando para Jesus todos os que necessitam de amparo e consolo, conforme Jesus deixou claro nos registros de São Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São dos registros de São Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Jesus promete esse consolo, porque na terra encontramos, cada trecho do caminho, desequilíbrios em forma de enfermidades individuais e coletivas, mágoas, ressentimentos, desespero, atritos e irritações que se entrelaçam, formando lesões mentais que terminam muitas vezes em sintomas graves para o corpo e para a alma. Este consolo nós vamos encontrar no Espiritismo, porque o Espiritismo não institui nenhuma nova crença, apenas facilita em nós desenvolver a inteligência e a prática dos ensinamentos de Jesus, dando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. E não será necessário para compreender os seus ensinamentos uma inteligência fora do comum, uma superinteligência. Não. Pois há homens de notória capacidade, inteligentíssimos, que não a compreendem, não compreendem os ensinamentos. Ao passo que inteligências comuns, apenas saídas do grupo escolar, compreendem com admirável precisão todos os seus delicados ensinamentos. São criaturas que já desenvolveram o que aprenderam de outras vidas vividas. Conta-nos uma fábula que no princípio da vida organizada, os pássaros eram na terra as criaturas de Deus que mais se lastimavam e viviam em constante tristeza. Moravam no chão, onde a chuva lhes criava muitos problemas, porquanto sentiam o peso das próprias asas sobre si mesmos, principalmente quando os temporais lhes encharcavam as penas, que então se formavam muitos pesadelos. Como os outros animais, viviam abrigadas em cavernas e esconderijos, porque não podia habitar o mesmo espaço dos outros seres da criação, sob pena de serem devoradas ou mutiladas. Depois de muito tempo de sofrimento e provas, as aves se reuniram
e constituíram uma comissão que demonstrasse ao Senhor da vida a salvação, a situação, desculpe, meus irmãos, que se achava. As aves mensageiras, com muito sacrifício e esforço, subiram ao topo de um monte, onde encontraram o divino Criador e lhe contaram a vida que levaram. O Pai Celestial, depois de ouvir a narrativa da vida que levaram, com bondade lhes falou em seguida: mas vocês foram as únicas criaturas às quais dei a liberdade do céu. Por que não usam o dispositivo, o qual recomendei aos meus emissários, que lhes fosse modelado no próprio corpo? Que dispositivo é esse? Indagou uma delas. O Senhor, com carinho, explicou-lhes que este dispositivo era o par de asas que concedera a todas elas. E de imediato ensinou às aves como abrir o par de asas, de cujo peso se queixavam tanto. No mesmo instante, todas voaram, ganhando espaço, a cantarem de alegria. Meus irmãos, assim como as aves, somos todos nós filhos de Deus e herdeiros de todo o planeta. Isso o próprio Cristo nos afirmou, nos esclareceu, que nós éramos a luz do mundo e que por isso foram colocados em nós dispositivos que, devidamente desenvolvidos, iria nos proporcionar a tomada de posse da nossa herança. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. A nossa posição de seres ainda pequenos, mas que possuímos a possibilidade de crescer em direção ao infinito. Por isso, a necessidade imediata entre nós espíritas é a do conhecimento da legítima aplicação do Evangelho, porque o trabalho de cada um de nós é buscarmos a nossa evolução permanente. Pois só despertando a nossa mente para o conhecimento da lei de Deus, no sentido de nos preparar para a obra do nosso próprio aperfeiçoamento espiritual, é que nós alcançaremos a nossa evolução espiritual. Foi por isso que Jesus nos aconselhou: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, Ele nos mostrou o modelo e falou: este é o modelo da perfeição. Perfeito só Deus o é. Mas vocês, com esse modelo, podem evoluir e ser felizes. Devemos, pois, acionar a nossa vontade para não perdermos mais tempo com fantasias e ilusões. Façamos como as aves da fábula, desatamos as nossas asas, nos libertamos do pessimismo, da desesperança, da tristeza e da preguiça, e aprendamos com os enviados do céu, os espíritos superiores, a utilizar bem os dispositivos que recebemos de Deus, nosso Pai Criador. Pois só conseguiremos construir a nossa felicidade definitiva através da inteligência, da fé e do amor que despertam em nós todos os dispositivos de evolução que Deus colocou em nós e que nos permitirão
alçar voos mais altos em direção da paz que todos buscamos. Irmão X, numa página maravilhosa, ele nos conta uma história que está no livro Momentos de Ouro, em que ele nos conta que a reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. Então, Bezerra de Menezes, que foi um grande espírito, depois de desencarnado, ele compareceu num centro espírita e dava ensinamentos de consolo para aquele pessoal que ali se encontrava. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de fingimento e falsidade. Falo contra mim mesmo. Posso, por acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme, cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para perdoar uma ofensa recebida. Quando menos espero, afundo-me nos erros da vaidade e do orgulho, contra a minha vontade. Profiro ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador respondeu sereno: eu também, meu amigo. Ainda estou em meio a todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe um porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora, que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas. E sorrindo, concluiu: como vê, há muita diferença. Essa é a diferença que o Espiritismo faz em nossas vidas. Nos mostrar que nós não viemos aqui num passeio de férias, como espíritos encarnados. Nós viemos aqui para crescer, para evoluir em direção a Deus, que é a perfeição absoluta. E, consequentemente, buscar a paz que todos nós buscamos. Porque quanto mais esclarecido e mais evoluídos, mais felicidade nós vamos ter. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao Lucas. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje nós estamos estudando
um trecho do Evangelho de João e, via de regra, a gente tem buscado nos nossos estudos, inicialmente, entender um pouco do contexto bíblico, ou seja, de onde foi extraído na Bíblia esse trecho que Kardec citou. Qual que é o contexto, o que os discípulos viviam, onde Jesus estava, porque isso traz um aprendizado para nós muito interessante, meus irmãos. E aí a gente vai observar o seguinte: o nosso trecho de hoje está no capítulo 14 do Evangelho de João. Quando a gente procura para estudar, recentemente eu até não sabia e descobri que os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, portanto 14 a 17, são conhecidos como o Sermão do Cenáculo. Que episódio foi esse? Jesus se despedia. O mestre, naquela ocasião, estava na casa de Pedro. Tanto é que em João 13 ele fala o seguinte, vejam só, em 13:33. Observem como que Jesus foi claro e ao mesmo tempo cheio de amor, virando para os discípulos e falando: filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Ou seja, Jesus dizia: eu estou partindo. Imaginem, meus irmãos, Jesus com todo o amor enorme que ele tinha, que nós ainda não conhecemos, mas a gente sabe que é no mais alto grau que a gente possa imaginar. Após 3 anos de convívio com aqueles que o seguiam, que eram os discípulos, aos quais mais à frente ele vira para eles e fala o seguinte, vejam só, a expressão do amor nas palavras do Cristo. Ele dizendo para os discípulos o seguinte, já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado como amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então observe que o Cristo se despedia e Jesus ali procurava. Imaginem o seguinte, vamos imaginar nós, se a gente estivesse na presença de um pai, de uma mãe, de um amigo que nos ama muito, que gosta muito da gente, ele soubesse que estava indo embora, estava às vezes ali em vias de desencarnar, de partir ou de ir para uma viagem longa, aquilo que ele falaria naquele instante, ele procuraria ser o quê? O mais importante, né? Ou o resumo, ou algo que não pudesse ser esquecido, ou uma promessa. Uma promessa. E aí vem a grande promessa de Jesus. Está no Evangelho de João. A grande promessa que faz com que hoje a gente esteja aqui, graças a essa promessa do Cristo. Que promessa é essa? Aí está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o trecho que nós lemos hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Vem cá, querida, sua mãezinha está ali, Então, Jesus disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Resumindo, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus, sabendo que ele estava se despedindo, que ele precisaria deixar ali palavras que ficassem no coração dos discípulos, que não teriam mais a presença do Cristo, e que teriam não somente eles, como todos os cristãos do futuro, um longo trabalho pela frente. Um tanto de luta, gente, um tanto de problema, enfrentariam leões nas arenas romanas, enfrentariam às vezes
a total falta de bens, fruto de perseguições, o deslocamento forçado de suas casas, de suas famílias. Enfrentariam a ignorância, a perseguição, a intolerância, o preconceito. Tudo isso Jesus sabia que ia acontecer. Ele procurou fazer o seguinte: me amem os seus semelhantes como eu vos amo, e mais, guardem as minhas lições, que outro Consolador vai vir. E esse Consolador que virá no futuro, porque Jesus coloca o verbo aqui no futuro, vai vos ensinar todas as coisas e irá recordar o que eu tenho ensinado. Se ele precisaria recordar, o que Jesus imaginava que aconteceria com o Evangelho? Seria esquecido, distorcido, alterado, modificado, conforme a conveniência dos homens. E foi o que aconteceu. E mais, se ensinaria todas as coisas, é porque muita coisa Jesus não pôde o quê? Ensinar. O povo era muito limitado. As pessoas tinham limitações muito grandes para poder compreender. Era necessário que o tempo passasse, que a ciência evoluísse, que a intelectualidade humana se desenvolvesse, para que a gente então tivesse hoje condições, há quase 2 séculos, de compreender o que hoje nós entendemos com tanta clareza. E aí veio o Consolador prometido, que é quem, meus irmãos? A doutrina espírita. Por meio do trabalho de Kardec, que foi um coordenador de um trabalho que não era dele, sim dos espíritos superiores. Quando nós espíritas, precisamos deixar bem claro, até mesmo para quem eventualmente nos pergunte, o seguinte: Kardec foi um organizador, alguém que colocou método, organização, que colocou em forma de livros e de uma doutrina, separando com método, com critério, toda a lição que veio de quem? Dos espíritos superiores. As interpretações do Evangelho, o destaque aos textos, os textos extraídos, tudo isso teve uma coordenação do Espírito de Verdade, que é mencionado aqui também hoje para a gente. Segundo Emmanuel, meus irmãos, quando a gente ouvir a expressão Espírito de Verdade, o Kardec, o codificador, faz referência a um grupo de espíritos muito elevados que auxiliam Jesus diretamente na condução do mundo e na implantação do Evangelho na Terra. Então, o Espírito de Verdade é uma expressão que diz respeito a um conjunto de espíritos superiores que ajudam Jesus na condução do planeta e principalmente na implantação do Evangelho no mundo. Pois bem, compreendido isso, nós vamos ver o codificador comentando assim conosco. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Portanto, esses espíritos diretamente ligados a Jesus coordenaram e continuam coordenando todo esse trabalho. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então vamos compreender essa parte. Quantas e quantas vezes nós já estudamos aqui as parábolas do Cristo? O filho pródigo, o bom samaritano, as dracmas perdidas, a parábola do semeador, né? E tantas outras nas quais Jesus se utilizou de uma linguagem simbólica, e por ter utilizado símbolos, o que muitas pessoas fizeram ao longo do tempo? Interpretaram ao pé da letra, cometendo enganos, cometendo equívocos nessa interpretação. Quando a gente, então, compreende corretamente uma linguagem simbólica, nós vamos percebendo ao longo do tempo que tudo faz sentido, que tudo está unido entre si, que não tem nenhuma incoerência. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, nem alegorias. Portanto, sempre, meus irmãos, que a gente estiver numa fraternidade, num grupo espírita sério,
Quais vão ser os princípios desse grupo espírita e da divulgação das missões? Primeiro, muita clareza. Nós devemos sempre, por exemplo, fugir à erudição. O que é erudição? Palavras complicadas que as pessoas teriam dificuldade de compreender. Por mais que a gente deva utilizar de uma linguagem nobre, e aí fugir nas gírias, né? Uma linguagem às vezes grosseira, isso não nos pede o uso de erudição. Qual que é o objetivo nosso? Tornar claro e acessível tudo isso que a gente tem aprendido, com palavras compreensíveis por todos. É muito comum para os irmãos terem ideia, quando a gente está fazendo alguma leitura, dentro desse esforço, dessa orientação que a gente recebe, a gente já ir substituindo algumas palavras por sinônimos mais conhecidos. Porque o objetivo é o quê? Tornar compreensível a lição, né? Então, por exemplo, essas lições nos fazem ditosos. Aí a gente para e pensa, mas o que é ditoso? Eu estou me sentindo ditoso hoje. Às vezes muitos de nós não sabemos. Mas se a gente vira e fala assim, essas lições nos fazem felizes. Não ficou claro? Não ficou fácil de entender? E assim deve ser, tá? Continua o codificador. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na natureza da terra, onde o homem espia o seu passado. Então aqui, meus irmãos, começa a grande contribuição do Consolador prometido. Explicar para cada um de nós que tudo o que a gente passa, tudo, por pior que seja, por mais intenso que seja, por maior que seja o problema, a dificuldade, a angústia, tem uma causa justa. Causa essa que originou-se na conduta de quem? Na minha própria conduta, na minha própria maneira de agir. Cada um de nós provocou para si mesmo os sofrimentos que passa. Mas como se às vezes eu não enxergo nessa vida o motivo para o que eu estou passando? Aí o que a doutrina espírita nos ensina? Sempre que a gente procurar buscar a causa de um sofrimento e não acharmos essa causa nessa vida atual, onde que está essa causa, meus irmãos? No passado distante. Portanto, o que eu fiz, eu estou colhendo. O que eu estou passando é o que eu mereço, o que eu preciso e o que eu mesmo provoquei para mim. Portanto, ninguém é culpado do meu sofrimento. Deus não esqueceu de mim. Tudo que eu passo tem uma razão justa e veio da minha própria conduta. E isso faz o que conosco, meus irmãos? Faz com que a gente afaste do nosso coração a revolta, o hábito das reclamações, de nos queixarmos continuamente. Isso tudo já é um início de um processo para que a gente atenue ou mesmo que acabe com o sofrimento. Porque eu paro de pôr a culpa nos outros, eu paro de ficar reclamando, eu paro de ficar jogando a responsabilidade no azar, né? Naquilo que meu pai fez, que minha mãe fez, que meu vizinho fez. Nada disso, a culpa é sempre de cada um de nós. Continua. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem reclamar, como o trabalhador aceita o emprego que lhe assegura o salário. Então vamos ver isso aqui, ó. Além, meus irmãos, do sofrimento ser justo para todos nós, o que ele traz com ele? Grandes lições para cada um de nós. Quando a gente, às vezes, tem o hábito de desperdiçar muito, chega um dia, eu fico sem o alimento, o que eu vou aprender com aquilo? Eu vou aprender a necessidade, o quê? De não desperdiçar, de dar valor ao que eu tenho, de comer o necessário e saber não comer em excesso ou não desperdiçar, não jogar fora, para que não me falte um dia.
Quando eu perco a paciência e sou grosseiro com alguém que está à minha volta, eu vou magoar, vou ofender aquela pessoa. Dependendo de quem for, eu posso provocar um problema ainda maior. E todo esse sofrimento vai me ensinar o quê? A ser mais o quê? Paciente. Segurar a língua. Tomar cuidado com o que eu falo. Todo sofrimento traz uma lição valiosa para a gente. E continua. O Espiritismo nos dá fé inabalável no futuro. O que significa isso, meus irmãos? O Espiritismo faz de todos nós pessoas muito otimistas. Nenhum espírita, vejam que interessante, tem o direito de ser pessimista. Está tudo piorando, está tudo ruim, as coisas não vão melhorar. Que isso? Como que a gente pode pensar isso? Porque até no sofrimento eu estou vendo uma escola para mim ou para a coletividade. Um povo também sofre. Vamos entender, vamos dar um rápido exemplo disso. O que uma grande guerra fez, por exemplo, na Europa? Fez com que, depois de um grande arrasamento lá entre 1939 e 1945, logo após aquele conflito, eles resolveram o quê? Se unir. Viram que chega, não dá mais para viver brigando uns com os outros, porque todo mundo sai perdendo. E então fizeram lá a União Europeia. Hoje de um país se viaja para o outro, adotaram uma moeda única e vão lá se esforçando com o passar do tempo em viver mais fraternos como uma só coletividade. Portanto, meus irmãos, o futuro sempre nos reserva o melhor. Não é que o futuro nos reserva uma situação só de tranquilidade, uma vida sossegada, não é isso. Mas nos reserva o melhor porque todo o sofrimento que eu ou que as outras pessoas estão vivendo hoje, estão forjando nelas pessoas o quê? Melhores. Todo sofrimento nos transforma para melhor, desde que eu saiba tirar bom proveito dele. E concluindo, Kardec diz: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem. De onde nós viemos? Nós somos todos criados nos ensina o Espiritismo, simples e ignorantes. Todos nós saímos da mesma estaca zero. Quer dizer que ninguém foi criado um pouquinho melhor do que o outro? Não. Seria injustiça de Deus. Todo mundo saiu da estaca zero. Agora, por que nós somos tão diferentes? Aí a razão é a seguinte: o tempo da criação é diferente para cada um de nós. Talvez alguns de nós somos almas mais velhas, mais calejadas, que já aprenderam, que já sofreram muito, estão um pouquinho mais ali cascudos, né, como se diz no termo popular. Outros, meus irmãos, podem até não ser almas mais velhas, mas usaram melhor o livre-arbítrio. Fizeram escolhas melhores do que nós. E por isso daí as diferenças na condição espiritual de cada um. Então nós aprendemos de onde viemos, para onde vamos. Também é uma lição que nós temos. Qual que é o destino de toda criatura humana? A perfeição. Todos nós um dia nos tornaremos anjos, espíritos puros. Como? Aí está lá Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em que sentido que o Cristo disse isso? Se a gente compreender a vida que Jesus teve e seguir os seus exemplos, nós estaremos no caminho da perfeição do Espírito, da perfeição da alma. E por que está na terra? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Pois bem, sermos espíritas, meus irmãos, muitas vezes é uma tarefa difícil. Igual o senhor Evandro leu há pouco aqui, naquele diálogo de Bezerra de Menezes com outro espírita. A condição de espíritas não nos traz privilégios na vida. Sermos espíritas não é termos uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades. Pelo contrário, é termos uma vida mais esclarecida
para que, a partir dos esclarecimentos, das lições que a gente recebe, a gente tenha condições de enfrentar as lutas e os problemas. E essas lutas e problemas são comuns a todos nós. Até o próprio Allan Kardec os teve. E aí nós trouxemos hoje uma história para a gente que vai mostrar como que, mesmo com as lutas, com as dificuldades que a gente enfrenta, com os problemas que nos visitam, nós não podemos desanimar. Não podemos perder as esperanças. Devemos continuar seguindo o bom caminho. É cheio de luta, é cheio de problemas, de tropeço, de dificuldade, mas a gente deve o quê? Seguir adiante. Vejam só. Essa história tem o título seguinte: Há um século. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Então vamos entender aqui. Em abril de 1860, nós tínhamos 3 anos que o Livro dos Espíritos havia sido publicado. As pessoas começavam a procurar, se interessar, estudarem, procurarem compreender aqueles princípios contidos em mais de 1000 perguntas que tem no Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, são 1019 perguntas e respostas. Mesmo assim, ele enfrentava problemas. Apesar da consolidação da Sociedade Espírita de Paris e da promissora venda de livros, acabava o dinheiro para aquela obra gigantesca que os espíritos superiores haviam colocado em suas mãos. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas, ou seja, cartas cheias de azedume, de malícia, de ameaças, avolumavam-se em sua mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegou sua paciente esposa, senhora Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe uma certa encomenda cuidadosamente apresentada. Então as preocupações, a angústia dele era muito grande. E de repente a esposa chega, trazendo ali um embrulho, uma encomenda, e entrega Kardec em mãos. Vejam que interessante. O professor abriu o embrulho e, encontrando uma carta simples, leu-a. Então tinha lá um embrulho, junto do embrulho, dentro do embrulho tinha uma carta. Vejam o que essa carta dizia. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, que continue, que prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Então, havia ali um livro, junto do livro uma carta que ele começou a ler. E o que a carta dizia logo no início era o seguinte: não pare o seu trabalho, continue. Sou encadernador desde a infância, trabalhando em grande casa desta capital. Então ele era um funcionário de uma gráfica. Há cerca de 2 anos, vejam aqui, meus irmãos, a história que ele vai contar, e que é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança. Ou seja, casou, com aquela moça que era o grande amor dele. A vida ia bem ali, com simplicidade, trabalhando, cheio de esperanças no futuro, na chegada dos filhinhos e de tantas coisas que a vida reservava para eles. Quando, no início desse ano, de modo totalmente inesperado, minha Antoniette partiu dessa vida, levada por sorrateira moléstia. De repente a esposa adoeceu e não teve o que fosse, não tinha nada o que fazer, e ela acabou morrendo.
O meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo, e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi então seguir o caminho de tantos outros diante da fatalidade. Qual foi o pensamento que passou na cabeça dele? Essa vida não faz mais sentido para mim, né? Ela era minha alegria, minha paz, minha esperança. Perdi minha companheira, vou tirar minha própria vida. A prova da separação me venceu, e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, homem correto, ameaçava-me com a perda do emprego. Minhas forças fugiam, me sentia mais fraco a cada dia. Namorei por diversas vezes o Senna e acabei planejando suicídio. Ou seja, em Paris, há poucos dias a gente viu lá a Olimpíada, tem um rio, né, famoso que corta a cidade, que é o rio Sena, e ele passava ali no Sena planejando o quê? E pensando o quê? Já sei, não sei nadar mesmo, basta que eu pule no rio e eu saio dessa vida. Passaram-se noites de insônia e dias de angústia, até que, numa madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo chegaram com mais força, busquei a Ponte Barry. Essa ponte, meus irmãos, existe lá até hoje. Estudando para hoje, eu vi lá que é uma ponte pertinho da Catedral de Notre Dame, em Paris. Uma das pontes que atravessa o rio Sena. Então ele foi até a ponte. Olhei em volta, observando a corrente do rio. E ao apoiar a mão direita no parapeito da ponte para me atirar, encostei num objeto molhado que caiu do muro, acertando-me os pés. Surpreendido, observei um livro molhado pelo orvalho. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz fraca de um poste vizinho, pude ler logo que abri o livro, irritado e curioso. Então ele ia já, preparando ali para tirar a vida. Quando ele pôs a mão no muro, caiu um livro no pé dele. Quando ele abre o livro, vejam o que estava escrito logo que abri o livro. Essa obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Ao final, assinado A. Lauren. Assustado, li a obra. Que obra que era? O Livro dos Espíritos. Ao qual acrescentei breve mensagem. Livro esse que trago às suas mãos, autorizando ao distinto amigo fazer dele o que quiser. Ainda tinham na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador, então, Kardec, desempacotou o embrulho, achou um exemplar do Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o autor da carta se referiu, mas também outra em letra firme, ou seja, abaixo daquela observação, este livro salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito, ele ainda achou anotado lá o seguinte: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura daquela carta, o professor experimentou uma nova luz a lhe banhar por dentro. Trazendo o livro junto ao peito, não mais pensava em termos de desânimo ou de sofrimento, mas sim com uma radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito, o mundo se agitava
necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, observando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço habitual, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então, meus irmãos, essa página mostra que se no tempo de Kardec o Livro dos Espíritos foi capaz de salvar 2 vidas de 2 irmãos nossos que estavam em vias de tirar sua própria existência, de lá para cá, quantas outras o Espiritismo não salvou? E salva, meus irmãos, porque o Espiritismo mostra para a gente o que é essa vida que a gente está atravessando. Somente a doutrina espírita é capaz de dizer para a gente o seguinte: meu filho, sua vida está difícil? Primeiro, foi você que pediu, foi você que provocou. Ah, não é possível. É possível sim. Foi cada um de nós que provocou o que está passando. Segundo, se você tiver paciência, suportar o que você está passando, sem reclamação, sem queixa, e procurando agir de maneira cristã, uma grande alegria te espera no futuro. Agora, você tem que saber enfrentar as lutas. Aí vem o Espiritismo e enche a gente o quê? De força, de coragem, de energias novas, de uma disposição nova, especialmente para aqueles que estão vivendo as mais difíceis situações da vida. O Consolador Prometido não é à toa que tem esse nome, porque consola. E ao consolar, o que um bom Consolador faz conosco? Nos enxuga as lágrimas, nos explica os motivos, mas depois vira para a gente e faz o seguinte: bate no ombro da gente, ó, e fala: agora você vai trabalhar. Descruza os braços, levanta essa cabeça, sai dessa tristeza, dessa reclamação, encha-se de força, pede a Deus ajuda, olha para baixo que você vai ver um tanto de gente muito pior do que você e siga em frente. Para de reclamar, de queixar, peça a Deus ajuda, que Deus vai te amparar e vai te ajudar. E é isso, meus amigos, que tem mudado a nossa vida. Quantos problemas a gente já enfrentou, quantos que a gente vai enfrentar pela frente? Onde que nós vamos conseguir orientação e força para atravessar eles? Justamente aqui, nessas páginas que são tão valiosas para todos nós. Ainda no Evangelho de João, que a gente leu alguns trechinhos, vejam que interessante o que o Cristo dizia para a gente aqui concluir a nossa participação. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Aí Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, que o Mestre nos ampare a todos. Mestre amado, divino amigo Jesus, luz do mundo, que toca o nosso coração, que nos sustenta nas provações, que nos deixou esse iluminado e divino código de conduta, a nos dizer: sigam-me, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará à perfeição, ao Pai, se não for caminhando, agindo, criando, assim como eu. E é assim, Mestre, que na nossa infância ainda espiritual, nós pedimos que a tua mão esteja sempre estendida para nós, a nos levantar nas nossas quedas, a nos sustentar no nosso cansaço, no nosso desânimo,
a fazer com que brilhe a nossa estrada, para que nós possamos, Senhor, não desanimar. Fortaleça em nossos corações a coragem, o bom ânimo, a perseverança no bem. Fortaleça em nós, Mestre amado, a fé, a confiança em Deus e no entendimento e na compreensão de que todas as coisas, todas as atribulações, dores, sofrimentos, alegrias, pacificações são vindas e bem-vindas, porque são desígnios de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora, sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Hoje terá atendimento médico. Aqueles que quiserem um atendimento, esperem para receber a ficha, tá?